Então, olha só, qual que é a ideia aqui? Ah, a ideia, hoje a gente vai fazer duas coisas. Então, só falando do contexto aqui da planta, o que a gente tem? Eu tenho um processo que ele deve ser executado, né, numa temperatura controlada. Então, no caso do exemplo, aqui a temperatura é 5 graus. E eu tenho uma tolerância aqui de meio grau, então 5 mais ou menos meio. Então, o processo tem que estar entre 4,5 e 5,5. A temperatura externa aqui, que seria o equivalente, por exemplo, esse campo cinza, ela está regulada em -10. Então, se a minha temperatura externa é muito inferior ao que eu preciso, eu tenho um aquecedor. Então, qual que é a lógica? Com 5 volts eu ligo esse aquecedor. Então a temperatura sobe. Se o aquecedor for desligado, isso ocorre a -5, quando a minha tensão aqui da entrada dele, eu ligo e desliga dele, é mais 5 menos 5. Quando o aquecedor é desligado, a temperatura vai cair, porque a temperatura externa é menor. Então, basicamente, eu vou controlar essa temperatura ligando e desligando o aquecedor. Então, vai ser um sistema de liga e desliga. Sistema on e off. Bom, como é que eu faço para medir essa temperatura? Eu tenho um termopar. O termopar, ele ele é um componente, né, cuja resistência varia de acordo com a temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a resistência... Aí tem dois tipos, né? O PT100... Não, o NP... É o positivo e o negativo. Eu não vou lembrar agora os nomes, mas um, se a temperatura aumenta, a resistência cai. O outro, se a temperatura aumenta, a resistência aumenta. Enfim, no nosso caso aqui, eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho um circuito que converte a temperatura em volts. Então, por exemplo, para cada grau, cada grau Celsius equivale a, por exemplo, 1 volt. Então, se aqui tiver, por exemplo, 4 graus, vai aparecer aqui 4 volts. Então, a relação aqui fica de 1 para 1. Então, se tiver 0 graus, 0 volts e por aí vai. Então, qual que é a intenção aqui nossa? Ó? Na saída de... Pessoal, só um minutinho. Olha lá. E aí, mano? Quer fechar aí, Gustavo? Hã? Fecha a porta aí. Deixa eu fechar. Pronto. Bom, então qual que é a intenção? Tem um circuito eletrônico que faz justamente esse controle, ou seja, eu vou medir essa temperatura e aí com essa temperatura, com o que eu preciso de referência, eu vou controlar o aquecedor. Então, com a temperatura medida, eu consigo ligar e desligar o aquecedor. Então, a gente vai fazer duas coisas aqui. A primeira, quando a gente faz um circuito de controle para controlar alguma planta, ninguém vai ser doido o suficiente de testar isso na planta real. Essa planta aqui, inclusive, ela pode custar milhões. Então, o que é a intenção? Normalmente, o que a gente faz? Eu vou fazer um circuito eletrônico que representa tudo isso daqui. Ó. Então, o meu circuito de controle ele recebe uma temperatura e gera um sinal de liga e desliga. Então, antes de fazer o circuito de controle, eu vou fazer uma planta. Eu vou fazer o que o pessoal chama de HIL, ou Hardware in Loop. É um circuito eletrônico que representa eletricamente tudo isso daqui. Ó. É como se fosse um modelo da planta. Então, o que se conhece dessa planta? O que é a entrada dela? É um circuito de on e off, né? 5 e -5. O que é a saída da planta? A temperatura. Então, é sabido, né? É conhecido que aqui que já vai ser a primeira mudança. Eu tinha proposto fazer isso aqui. Ó. O que era a proposta? Para cada 0,1 segundos que o aquecedor fica ligado, a temperatura aumenta 1 grau. Então isso aqui ficou muito rápido. É porque na verdade eu fiz assim para dar tempo de simular, mas ficou ruim demais. Ficou uma coisa inclusive irreal. Então o que eu vou fazer? Eu vou até mudar aqui. Ó. Então para cada 5 segundos que o aquecedor fica ligado, que já é um tempo razoavelmente grande, a temperatura aumenta 1 grau. E da mesma forma, se o aquecedor fica desligado, para cada 5 segundos que o aquecedor for desligado, a temperatura cai 1 grau. Então, isso aqui é o que é conhecido da planta. Então, o cara vai lá e mede. Fala, olha, liga o aquecedor durante 5 segundos. A temperatura vai aumentar 1 grau. Desliga durante 5 segundos, ele decresce 1 grau. Então, conhecendo esse perfil de temperatura, ou perfil de operação da planta, eu consigo projetar o circuito de controle. Ficou claro isso? Esse primeiro ponto? Isso aqui é o problema já. Então, na prática, eu falo assim, olha, cidadão, engenheiro recém-formado,
projeta aí um circuito que me representa tudo isso daqui, ó. Eu tenho um aquecedor, um sistema que vai receber 5 e menos 5 e vai gerar um sinal que ele aumenta 1 grau ou 1 volt no nosso contexto aqui, né, a cada 5 segundos. Bom, então daqui para frente agora já vai fazer parte da solução. Eu até já estou assim, já adiantei parte da solução, mas isso aqui já não faz parte mais do problema. Então isso aqui já é de fato a solução. Então, qual que é o primeiro passo? Já vamos achar uma forma de onda, tudo na vida é forma de onda, para representar o problema. Então, o que é a entrada do meu sistema? O aquecedor, o processo P1, o termopar, tal. Tudo isso daqui, ó, o que ele tem de entrada? A entrada é 5 volts vai ligar e menos 5 desligar. Então, a minha forma de onda de entrada é uma onda quadrada, on e off, 5 e menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de ser 0,1 segundos, eu vou colocar 5 segundos. Então, vou fazer só um pedaço dela aqui, ó. Então, se eu aplico 5 volts durante 5 segundos, o que é a saída? A saída vai ser a temperatura aumentando de 0 para 1 grau. De 0 para 1 grau não precisa ser 0, ela vai aumentar 1 grau. Então, se eu comecei em 0, ela vai bater aqui em 1 volt em 5 segundos. Perfeito? E se a saída, se aqui a entrada ficar desligada durante, por exemplo, eu vou fazer aqui, sei lá, eu vou botar aqui, vou colocar metade, 7,5 segundos. Então, por exemplo, se acontecer esse perfil aqui na entrada, ó, a temperatura, a entrada depois fica mais 2,5 segundos desligado, vendo? De 5 a 7,5 ele fica desligado. O que acontece aqui, ó? A temperatura vai cair, então aqui é 7,5, né? A temperatura vai cair, ao invés de ele cair 1 grau, então aqui bateu em 1 volt, que ele saiu de 0 para 1, ou seja, se ele ficar 5 segundos ligado, sobe 1 grau, 1 volt. Se ele ficar, aqui eu estou fazendo metade, né? Ficou 2,5 segundos desligado, então essa temperatura vai cair para, ao invés de 1, vai cair para meio. Perfeito? Então, porque ficou 2,5 segundos. Então, basta um período aqui. Vamos considerar esse início aqui, ó. Ficou ligado 5 segundos, sobe 1 grau. Então, pode ser de 1 para 2, 0 para 1, menos 1 para 0, enfim. Ficou claro? Até aqui sim ou não? Bom, espero que sim. Beleza. Então, eu vou até... pode deixar dessa forma aqui mesmo. Então, tá aí as minhas formas de onda de entrada e de saída. Aí vem minha pergunta agora, a pergunta de ouro. Qual o circuito eletrônico que vai fazer isso? Essa planta, esse hardware in loop, inclusive, ele é usado demais, por exemplo, em aviação. Quando eu quero testar alguma coisa em avião, eu não vou testar num avião de fato. Eu acho um circuito eletrônico que representa alguma coisa em avião. Eu quero testar alguma coisa de flap, por exemplo. Faz um circuito eletrônico que representa. Tem entrada, tem saída. Tem circuitos eletrônicos que fazem isso. É como se fosse um simulador, mas não vai ser um simulador digital, vai ser um simulador analógico. Então, no nosso caso aqui, ó, se eu tiver um circuito eletrônico e ele recebe uma onda quadrada na entrada e gera uma onda triangular na saída, ele está representando tudo isso daqui, ó. Beleza? Então, olhando para o circuito, o que me representa isso daqui? Por onde eu começo? Essa é a questão. Como é que eu transformo uma onda quadrada de on e off em uma onda triangular? Alguém grita aí, pelo amor de Deus. Como é que eu faço isso? O que eu vou usar para fazer isso? Aqui é uma conversão de ondas, né? Circuito integrador. Isso. Se eu usar um integrador, com um circuito integrador eu consigo, né, gerar onda quadrada. Quer dizer, como é que eu gero uma onda triangular? A onda triangular é integral de uma onda quadrada. Então, se eu integrar a onda quadrada, eu tenho uma onda triangular. Então, basicamente é isso. Bom, então vamos por partes. Eu vou começar por um circuito integrador. Depois eu vou ter que fazer alguns ajustes, obviamente, caso seja necessário.
mais o step inicial, o circuito integrador. Já vou até montar ele aqui, vamos fazendo aqui no PSim, já no Multisim. Porque aí eu já vamos fazendo as equações aqui, vai ficar mais fácil. Bom, o integrador mais óbvio, enfim, integrador clássico, né? É esse aqui, ó. Então o que que ele tem, né? Uma resistência, aliás, duas resistências e um capacitor. Então, o primeiro passo, que é o mais difícil, é realmente a escolha do circuito. Aí vem o passo mais fácil, que é o projeto dele. Projetar é mais fácil, quer dizer, o mais difícil é saber escolher. É igual na hora que você vai fazer algum reparo. Você escolheu a ferramenta certa, fazer o reparo fica fácil. Bom, tá aí, ó. Esse é o integrador. Vou fazer assim para ficar melhor. Bom, o integrador, de fato, ele já vem meio que O que a gente já sabe aqui, ó. Vamos lá, o que são as equações de saída, né, desse circuito? Então, R1, beleza, já ficou até com as nomenclaturas corretas. Quem que é a minha tensão de saída? Quem que é Vout? O Vout vai ser igual a menos 1 dividido por R1C, que multiplica a integral de V em dt. Então, isso aí é a tensão de saída. Ou seja, a tensão de saída vale uma constante, que é R1C, integral de V em dt. Então, na conta da integral aparece somente R1C1. Deixa eu chamar aqui de C, deixa eu ver se ele vai deixar. Deixa, então beleza. Bom, então essa é a tensão de saída. Como é que eu faço o projeto? Para início de conversa, eu já começo chutando aqui. Eu vou usar um R1 de uns 100K e o R2, lembrando, o R2 não entra na conta. Ele tem que ser 10 vezes maior do que o R1, 1 mega. É para estabilizar o circuito. Então, o R1 e o R2 já está definido. A única coisa que eu vou ter que fazer é achar o capacitor. Eu tenho duas formas de achar isso. Eu vou inclusive falar o que eu errei ontem. Eu posso partir da tensão de saída ou eu posso partir de uma outra condição que, quando eu coloco o R2 em paralelo com o C, eu ganho uma frequência de corte. Quanto que vale essa frequência de corte desse circuito? A frequência de corte vale 1 sobre 2πRC, R2C. Então eu consigo projetar o capacitor com base em duas equações, uma ou outra. Ou eu projeto pela frequência de corte, ou eu projeto pela tensão de saída que eu quero. Normalmente, via de regra, mas não é regra. Inclusive eu vou fugir dessa regra hoje. A gente costuma projetar pela frequência de corte, quando eu conheço o sinal de entrada. Quando o meu sinal de entrada é uma onda periódica, que tem frequência definida, aí eu vou escolher a frequência de corte. Por exemplo, a minha tensão de entrada tem frequência de 1K. Então, onde tem que estar a minha frequência de corte do circuito? Em 100 Hz. Porque o integrador trabalha acima da frequência de corte. Então, conhecendo a frequência da entrada, eu projeto a frequência de corte do circuito. Então, se eu sei que a frequência aqui, por exemplo, é 100 Hz, eu consigo achar o capacitor. E aí a minha tensão de saída, ela fica, esse ganho aqui fica definido já que o capacitor já está escolhido, né? E o R1 também. Aí, por que normalmente a gente faz isso? Porque se eu precisar fazer algum ajuste, eu faço com o circuito à frente. Eu preciso dar um outro ganho. Eu posso fazer com outro circuito. Mas, nesse caso, eu não conheço bem a minha tensão de entrada, porque a minha frequência não vai ter uma frequência definida, é uma frequência que liga e desliga, é um sinal que, por exemplo, o que é a entrada do circuito? É uma onda quadrada, mas eu não sei exatamente a frequência dele. Então aqui eu vou projetar não com base na frequência de corte, mas com base na tensão que eu quero na saída. Ontem eu fiz isso errado, eu fiz pela frequência de corte. E aí esse trem me deu uma dor de cabeça no final. Nossa senhora, eu fui perceber o erro assim, faltando 10 minutos para acabar a aula, só pra vocês terem noção. Que o trem não funcionava nem na bala. E eu tentando achar o problema, aí eu fui ver que foi aí que eu tinha errado. Então, de novo, normalmente, quando a gente conhece a frequência da entrada, o ideal é partir pela frequência de corte. Quando eu não conheço, aí não tem jeito, eu vou partir para cá. Ó. Eu vou resolver o problema pela tensão de saída.
Obviamente, quando eu fazer esse projeto, eu vou cair num capacitor. Aí eu só falo assim, qual que é a frequência de corte do circuito? E tem que trabalhar acima dela. É isso. Então, resumindo o que eu quero falar. Vou escolher então, como eu não conheço a minha frequência de entrada, eu vou escolher esse daqui. O que eu quero aqui na saída? Olha, eu vou colocar até vou colocar uma curva em cima da outra, ó, para ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu até mudar a cor disso aqui. Eu acabei a aula ontem, acabado, eu tava assim, inconsolável, não é possível. Sabe quando você escolhe o trem, depois lá na frente você não acha o problema? Aí no meio da aula você começa a ficar nervoso, eu fiquei pistola com isso. Aí depois eu fui perceber que eu fiz a escolha errada. O que eu tinha feito ontem? Eu tinha feito isso aqui, ó, só pra vocês entenderem. Eu tinha colocado, inclusive para quem assistiu a aula de ontem, eu vou até falar assim, veja pelo menos o vídeo dessa daqui, uma forma de correção. Eu tinha feito isso aqui ontem. Eu falei, olha, se a temperatura, se aqui ficar 5 graus e durante 5 segundos sobe 1 grau, tá aqui. E se essa onda ficar mais 5 segundos, desligado, aí a temperatura vai cair mais 1 grau. Aí eu meio que desenhei essa forma de onda aqui, ó. Fiz exatamente isso aqui, ó. Fiz isso, ó. Aí ficou bonitinho, ó. Aí eu tinha uma onda de entrada aqui quadrada, com frequência de 1/10, né? 0,1 Hz. Aí eu fiz o projeto para ele operar em 0,1 Hz. Mas essa onda, eu esbocei, eu chutei uma forma de onda, depois eu tomei isso como verdade. Isso aqui foi só para dar um exemplo. Então, não necessariamente ele vai ficar metade do tempo ligado e metade desligado. Ele pode ficar lá 10 segundos ligado, a temperatura vai subir. Então, a única coisa que eu conheço aqui, que eu vou até apagar aqui para não confundir, é isso daqui, ó. Se ele ficar 5 segundos ligado, essa temperatura vai subir 1 grau. Ele vai sair aqui de 0 para 1. A única coisa que eu conheço é isso. É um perfil. Se ele ficar 10 segundos, vai de 0 para 2. Ou de 1 para 2, enfim, não interessa. Eu só tenho que representar um circuito que integra uma onda. E eu tenho aqui os dois pontos, né? Eu tenho o pico a pico da onda. Então, eu posso colocar qualquer período. Vou fazer de 0 a 5, eu sei que vai de 0 a 1. Bom, então só para ficar condizente uma coisa com outra, é isso aqui, ó. Pronto, ó, exatamente o mesmo gráfico. Então, ó, o que eu tenho o que é meu Vin? Meu Vin vai ser 5 volts. Qual que é meu passo de integração? Meu de integração vai ser de 0 a 5. E a minha tensão de saída vai sair de 0 a 1. O pico a pico é 1. Lembrando que essa tensão aqui, ó, é V pico a pico. Então, V out, PP, pico a pico, é isso daqui. Então, o que eu quero dizer? Deixa eu escrever, vai ficar mais fácil. Olha, isso aqui ficaria melhor. Deixa eu fazer aqui no Paint, vai. Eu tô sem o tablet, tá, deu problema. Isso aqui que vai dar. Olha, tensão de saída, pico a pico, é igual a menos 1. Espera aí, velho. Eu tenho uma equation aqui. Por que eu tô fazendo? Cadê o trem? Deixa eu ver se você vai entender. Agora eu lembrei, aqui não é legal. O Windows tem um equation. Alguém lembra o nome disso? Não é equação, é... Aqui, ó. Fui descobrir por um acaso que existia isso aqui. Ah, fala sério que ele não vai... Então, a tensão de saída... Não, velho, isso aqui tô complicando. Mas eu acho que esse aí ele só escreve. Mas é isso. Eu só quero escrever mesmo. Vou chamar assim, ó. V vai ser igual a menos 1 sobre R1C. Agora vamos ver se ele vai chegar na integral. Ah, não! Aí não, aí não. Aí não. Você não faz integral, pra mim não resolve. Então, tchau. Ó, o V vai ser igual a... Vamos usar isso aqui. Você pode usar o operador do T4, professor. Como que é? O A.
barra para divisão. Ah, é aqui? Ou lá você fala? Ah, vou fazer aqui mesmo. Meu Deus, aqui. Deixa, eu faço aqui, não tem problema não, acho que aqui vai ficar mais fácil. É porque eu... Aqui, ó. Pronto, tô integralzinha definida aqui, ó. Menos 1 sobre R1C. Aí, ó, vem, vai lá, integral. A integral é definida, claro, né? De V em dt. O que eu quero chegar? O que eu tenho conhecido aqui, ó? A minha tensão pico a pico vai ser 1, né? 1 menos 0. Então, de novo, como eu sei que em 5 segundos ele sobe 1 grau, o pico a pico é sempre 1. Então, a minha tensão de saída vai ser 1. Quando eu vou colocar assim, ó, 1 menos 0. Menos 1 sobre R1 é 100K. Aí, quem que é o passo de integração? Olha, eu estou integrando de 0 a 5 segundos. Perceba, se eu quisesse fazer de 0 a 10, tudo bem. Vai ficar de 0 a 10. Aí a temperatura ia subir 2 graus, né? Ia ficar 2 aqui, ó. Vai dar a mesma coisa. E a tensão de entrada é 5 dt. Pronto, é isso. Eu tenho que resolver essa conta aí, ó. Então vai ficar 1 vai ser igual a menos 1 sobre... Isso aqui, integral de 5 é 5t, né? Então essa conta aqui vai fazer... Integral de 5t de 0 a 5 vai ficar 5 vezes 5. Certo, né? Portanto, o capacitor vai ser igual a 1. Obviamente, aqui é porque eu estou pegando aqui, ó. É que o negócio integra e vai ficar para baixo, né? Na verdade é que essa conta tinha que ficar... Ela faz isso aqui, ó. Porque o integrador ele inverte. O que eu preciso é isso. O que ele vai gerar é isso. Então ele vai de 0 a menos 1. É por isso que eu estou falando assim, porque vai ficar... Senão fica parecendo que vai dar um capacitor negativo. Mas vou fazer dessa forma que está aqui então, ó. Ele vai sair de 0 a menos 1. Depois eu vou inverter com outro circuito. Porque senão vai dar zebra aqui, vai ficar um capacitor negativo. Então é 0 menos 1. Menos 1, menos 0, na verdade. Portanto, o capacitor vai ser igual. Aí vai ficar positivo, né? 1, Esse aqui vai ser 1. Então, quanto que dá no capacitor aqui, ó? O capacitor vai ser igual a 1 dividido por... Inclusive, assim, essa conta aqui eu não cheguei a fazer com esses valores não, tá? Se der errado, aí dá tempo eu corrigir, mas eu acho que vai dar. 25 dividido por 100K. Então, dá um capacitor de 0,25 mili. Então, esse é o capacitor que a gente vai usar aqui, ó. 0,25 milifarads. Ficou claro, gente? O que eu fiz? Então, o que é esperado aqui, ó? Quando eu aplicar uma onda... Eu vou ter que botar uma onda quadrada aqui na entrada do circuito. Para a gente ver se está certo, eu tenho que testar, obviamente. Eu vou botar uma onda quadrada aqui. Essa onda, ó... lembrando que aqui a onda quadrada aqui no multisim, ela não tem nível CC. Se eu colocar 5, vai ficar de 0 a 5. Então, eu vou colocar aqui 10 volts de pico. E vou colocar uma fonte CC aqui com menos 5. Porque agora ele vai de 5 a menos 5. Aí a frequência, eu vou colocar onda simétrica aqui, ó. Essa frequência eu vou colocar 0,1 Hz, né? Que dá uma frequência de... Se eu quero 5 segundos, o período vai ser 10 segundos, né? Exatamente. Então, 5 segundos, eu vou deixar ele... Fica 5 ligados, 5... Aliás, não, vou fazer diferente. Eu vou deixar... tudo bem, pode ser, vai lá. Então, vai ficar um período de 0,1 Hz, né? Que seria a frequência. E vai ficar 5 ligados, 5 desligados. Então, vai subir 1 grau, perder 1 grau. Então, basicamente é isso. Bom, é isso. Aí tem um detalhe. Para esse circuito funcionar, eu ganhei uma frequência de corte agora. Vamos ter que calcular ela. Quanto que é a frequência de corte do circuito?
frequência de corte vai ser igual a 1 sobre 2 π 1 mega vezes 0,25 milho. Lembrando que para o circuito funcionar, a frequência desse sinal tem que ser superior à frequência de corte. Então a frequência de corte vai ser igual a 1 dividido por 2 dividido por π dividido por 1 mega dividido por 0,25 vezes 1000. Então a frequência de corte é bem pequena, ó. 6,36 vezes 10 a menos 4. Se eu não errei conta aqui, acho que não. 6,3 vezes 10 a menos 4. Vou botar assim, ó, 0,0063 Hz. Ou seja, a frequência de corte de circuito é muito pequena. Aí essa frequência aqui está maior, tá vendo? Bem maior, 10 vezes maior. Então vai funcionar. Então eu fiz o projeto baseado na tensão que eu quero e cheguei achei uma frequência de corte e eu vou ver se vai funcionar. Então, o que eu espero que eu tenha aqui, ó? Minha tensão de entrada vai variar de menos 5 a 5. E a minha tensão de saída ela vai ter que ganhar 1 grau, perder 1 grau. Então, isso aqui vai ter que ser a temperatura. Só que lembrando que o circuito ele inverte, né? Então eu já vou até passar por um amplificador inversor aqui, ó, para ele ficar já certinho. Então eu vou colocar aqui 100K, 100K. Pronto. Porque ele vai inverter, porque lembrando que o amplificador ele é integrador e inversor. Então eu vou pegar já a minha tensão aqui na saída, porque aqui ele já vai estar invertido bonitinho. Vamos ver. Olha lá. Então vamos ver. Nossa. Eu vou até parar aqui, olha lá. Ó, ele está ficando, ó, vamos pensar em termos de período, né? Aqui rodou muito tempo, né? Mas aqui tá certinho, ele tá saindo, ó, de... Nossa, por que esse tempo ficou em quilossegundo? Que diabo é isso, meu Deus? Que diabo é isso? Enfim, o tempo aqui ficou muito doido. Mas ele tá ganhando, ó, meio a menos meio. Tá ganhando 1 grau, tá vendo? Aqui tá certinho, ele tá ficando 0,1 segundos, né, ligado. Não sei porque só que esse tempo ficou doidão assim. Mas aqui com certeza tem 0,1 segundos. Não, 5 segundos na verdade. Só não sei como é que a gente vai contar isso aqui. Mas tem. Aí ele ganhou, ele estava em mais meio, perdeu menos meio. Então, ok, o perfil está correto. Aí tá certinho, ó. A 5 volts ele ganha 1 grau. Menos 5 ele ganha, perde 1 grau. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com esse tempo. Não tem nada de estranho. Oi. Não, pode pegar, ué, tá doido? Ué, claro. Você vai ali, vou comer um pouquinho, eu tô morrendo de fome. Ué, pega lá, mano, tá doido? Tem que ficar. Bom, tá claro. Eu só não entendi o que aconteceu com aquele tempo ali. Mas enfim. Aí, por exemplo, se eu até fazer assim, quer ver? Ó, eu vou colocar um período aqui. Vou colocar um período, sei lá, menor, 0,05. Aqui vamos ver quanto tempo que essa onda vai dar. Então vai ficar acho que 10 segundos agora ligado. Vamos ver. Aqui ele está ficando 10 segundos. Ó. Então ele vai perder 2 graus. Ó. Ele começa em 1 e vai para menos 1. Perdeu 2 graus. Então, perfeito. Então, representei. Então, resumindo onde eu quero chegar. Representamos eletricamente isso aqui tudo. Ó. Perfeito? Deixa eu ver, inclusive, se eu tenho uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, ó. Isso aqui que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessas chaves. Mas aqui não vai dar muito certo, não. Porque o que eu quero fazer aqui, ó? Não, tudo bem, pode ser assim mesmo. Eu vou tirar essa fonte aqui. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou colocar uma fonte aqui de 5 volts.
eu só quero ver assim, ó. A saída aqui deve ser 0. Quando eu fechar essa chave, aí eu vou aplicar 5 volts, né, na entrada do circuito. Pá, aí a temperatura vai subir 1 grau. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Eu acho que tá legal, olha lá. Aqui tá 5 volts por divisão, né? Quer ver? Deixa eu ver se a chave é interativa. Legal, olha lá. Fechei a chave. Olha a temperatura subindo aqui, ó. Então, como o aquecedor tá ligado, ó. Então, vamos deixar esse... Deixa eu abrir. Era isso que eu queria fazer. Só que eu quero pegar já um período de tempo aqui conhecido, para ver se ele vai sair de 0 para 1 mesmo. Então, ó, a temperatura está em 0, por exemplo. A hora que ele chegar aqui, ó, cada quadradinho vale 2 segundos. Quando eu fechar a chave, a gente vai deixar durante... Na verdade, eu quero... deixa aqui, 1. Pronto, fechei a chave. Olha lá. Aquecedor ligado. A temperatura está subindo, ó. Então, ó, cada quadrado vale 1 segundo. Então, vamos esperar 5 segundos. Obviamente, o tempo aqui está diferente, é que ele está simulando. Então, ele passou 1 segundo. A hora que ele chegar aqui, que é 5 segundos, ele vai ter que chegar mais ou menos aqui, que é 1 grau. Ó. Quer ver? Então, 2 segundos o aquecedor ligado. A temperatura está subindo. 3 segundos. 4, 5. Ele vai ter que bater mais ou menos aqui, ó, que é 1 grau. 4 segundos. Olha lá. 5 segundos. Perfeito, ó. Então, 1 grau. E vai subindo, a temperatura vai subindo. À medida que eu deixo o aquecedor ligado, a temperatura está subindo. Aí, se eu desligar a chave, o que vai acontecer aqui quando eu fazer isso aqui? Ó? Ele vai manter aqui, por quê? É porque na verdade está mantido, é porque eu tinha que aplicar menos 5, a não ser que eu aplique aqui. Aqui vai dar certo, ó, menos 5. A hora que eu aplicar menos 5 e eu fechar aqui, ó, é como se a chave fosse desligada, né? Agora ele vai perdendo a temperatura. Ó. Então daqui para frente ele vai esfriar. Ficou claro? Então, tá vendo que a gente representou um sistema de aquecimento? É um circuito eletrônico com 2 AOs que me representa, por exemplo, uma caldeira, que me representa qualquer coisa. Então, normalmente, sistemas de aquecimento têm esse comportamento de integrador. Você liga, ele aquece, desliga, ele esfria. Ficou claro agora? Para eu chegar nesse ponto aqui ontem, era 6h20. Assim, nem foi isso aqui. Então, por isso que eu fiquei pistola com esse tempo. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? O que muda de um sistema para outro, normalmente, é o tempo, né? Então, sei lá, ao invés de ser segundos, pode ser 1 hora. Para cada 1 hora que ele fica ligado, aumenta 1 grau. Se uma caldeira grande, por exemplo. Aí você vai projetar para ele, depois de 1 hora, aumentar 1 grau, não tem problema. Basta, inclusive, aumentar esse capacitor aqui. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, para 5 e deixar lá. Aí, com 5, ó. Nem precisava da chave, eu fui muito animal agora. Bastava mudar ali a fonte. Ó, lá com 5 ele vai aumentando a temperatura. Bom, de novo, tá claro, estranho. Isso aqui é de circuito integrador ainda, né? Então, essa é a parte fácil da questão. Chegamos no... Representamos isso aqui, ó. Tá tudo modelado. Aí vem a parte que nos cabe agora. Projetar um circuito que controla isso. Eu quero controlar agora essa temperatura em 5 e mais ou menos meio. Na verdade, eu vou até mudar aqui também. Eu vou colocar 5 mais ou menos 1. Só para ficar mais fácil da gente ver ali. Ou seja, a temperatura vai ficar entre 4 e 6. 4 e 6. Bateu em 6, ele desliga. Bateu em 4, ele liga. Eu vou, na verdade, fazer assim, ó, eu nem vou considerar essa tolerância por enquanto. Eu quero regular em exatamente 5 graus, que eu vou mostrar até um problema do circuito comparador. Imagina que eu queira regular essa temperatura em 5 graus exatos. Passou de 5, desliga. Passou de abaixo de 5, acima de 5, desliga. Abaixo de 5, liga. Tá claro? Como é que eu faria isso? Pessoal, deixa eu só pegar uma água ali. Bom, enfim, então pensem aí por enquanto. Como é que eu vou regular essa temperatura? Deixa eu só pegar uma água ali, só um minuto. Então aqui eu tenho o perfil de... Quer dizer, se eu fizer isso daqui, aqui eu vou ter a temperatura. Bom, então se eu quiser fazer um sistema de on e off, é simplesmente...
baixo essa frequência. É simplesmente eu pegar isso aqui e fazer um comparador, ó. Então, o que eu posso fazer? Numa entrada do comparador, eu vou colocar a temperatura que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser regular esse sistema em 5 graus, basta eu colocar aqui na entrada não inversora 5 volts. E aí aqui eu vou ligar a temperatura que eu estou medindo. Então, qual que é a ideia? Olha, 5, vou dar um exemplo, a temperatura, eu quero regular em 5, a temperatura é 0, então 5 maior do que 0. Aqui vai sair mais 15, no caso aqui eu estou em 12, né? Deixa eu, até as alimentações da aula, deixa eu colocar tudo em mais ou menos 15 aqui, ó. 15 menos 15, 15 menos 15, e aqui também. Então, do jeito que está aqui, é um circuito comparador. Se 5 é maior do que 0, aí a saída vai ficar mais 15. Então, eu teoricamente posso aplicar isso diretamente aqui, ó, em 15. Ah, não, 5, aí quando a temperatura for, por exemplo, 6 graus, 6 é maior do que 5, aí desliga. O único problema que eu estou tendo aqui é que é mais 15 menos 15. O que eu posso fazer? Eu vou até fazer, eu posso passar por uma O para reduzir, ou então eu passo por um divisor resistivo. Acho que vai ficar mais fácil eu passar por um divisor resistivo aqui, ó. Quando sair 15, eu quero que saia 5 na verdade. Então eu vou fazer um divisor de 1 para 3. Então basta eu colocar aqui 2K, 1K. Então quando aqui for 15, nesse ponto aqui, ó, vai sair 5, concorda? Quem quer atenção nesse ponto? É 1 que multiplica 15 dividido por 3. Entenderam a lógica? Vou até fazer só para ficar claro mesmo, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar uma fonte qualquer aqui que vai me representar a temperatura. Então eu vou medir a saída aqui nesse ponto, ó, aqui, ó, bem no meio do divisor, sinal em verde. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui 0. Então, ó, 5 vai ser maior do que 0, quer ver? Aí a saída verde aqui vai ficar 5 positivo. Uai, cadê o trem? Aqui, ó, 5, né? Aí, a hora que isso aqui, por exemplo, for aumentando, ó, foi lá 2 volts, 3 volts. Quando isso aqui ultrapassar 5, quer ver? Olha lá, ele vai para menos 5, olha lá. Para ficar bonitinho. Ah, tudo bem, vocês entenderam. Acho que só para a gente não perder tempo aqui, ó. Então, né, 6.3 é maior do que 5. A saída sai menos 5. Se essa temperatura cai, por exemplo, abaixo de... Se ela for abaixo de 5, ela volta a passar. Então, qual que é a ideia? Vamos dar exemplo aqui, ó. A temperatura está subindo. Eu vou ter que medir isso, eu não consigo. Eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser o equivalente à temperatura. E isso aqui vai ser equivalente à minha referência. É o que eu quero controlar. E aqui vai ser realmente a tensão de saída. Então, esse é o comparador simples. Já vou falar qual que é o problema dele. Então, na prática, acontece isso daí, ó. Cadê a tensão de saída? Ah, que ela está ali em cima, ó. A temperatura está subindo, ó. Quando ela bater ali nos 5 volts, ó, pá, ela vai e desliga o aquecedor. Então, o aquecedor está desligado. O que vai acontecer na prática? A temperatura, que é o azul, vai caindo. Aí, quando ele cair, passar abaixo de 5, pá, ele liga de novo. Então, tá vendo que ele vai tentar regular aqui em 5 volts, ó. Passou para cima, ele desliga. Passou para baixo, ele liga. Ficou claro? Sim ou não? Bom, então vamos tentar fazer dessa forma. Do jeito que está aqui, basta simplesmente, ao invés dessa temperatura ser uma fonte que eu estou controlando, eu vou ligar, na verdade... Ô, gente, vocês estão aí ainda, né? Eu estou falando tem um tempão aqui, ninguém está falando nada. Tudo ok, né? Tô aqui. Beleza. Sim. Beleza. Então, ao invés de eu ligar uma temperatura que eu estou controlando, eu posso ligar o que a gente acabou de fazer, ó. Então, aqui vem a minha temperatura, que vai vir lá do processo que eu acabei de modelar. E esse ponto aqui, ó, eu vou ligar no sistema que liga e desliga, ó.
Aqui, ó. Então a série do meu circuito comparador é on e off. Eu ligo lá na entrada do processo, ó. Então, o que vai acontecer na prática? A temperatura aqui é 0, por exemplo. 0 graus. 0 volts. 5 é maior do que 0. Aqui vai aparecer 15. Aqui aparece 5. 5 ele vai integrar 5. A temperatura vai subindo. Quando ele passar de 5, ele desliga. Ela vai caindo. Então, o que eu vou verificar? Que ele vai regular em 5. Quer ver, ó? Aqui é meu controle, aqui é minha planta. O que é o que agora? Deixa eu ver. Esse aqui é o sistema de on e off. Espera aí. Deixa eu só ver o que pode estar acontecendo aqui. Pera aí. Por que apareceu meio volt aqui só? Deixa eu só dar nome aos bois aqui, ó. Isso aqui é a temperatura, isso aqui é a minha fonte de referência, isso aqui é o meu sistema de on e off. Então aqui é on e off. Bom. Vamos só entender, a temperatura tá em, a referência está ali em 5, a temperatura é... o sistema de on e off também que está dando meio volt só, isso aqui que tá estranho, ó. Era para ser 5, por que está dando meio? Espera aí. Ó, quando a gente faz e funciona, a gente perde a oportunidade de aprender, né? Então, só para eu ter... Tá vendo? O que aconteceu? Estava funcionando bem, aqui estava 5, quer ver, ó? Olha lá, tem que aparecer 5. Quando eu liguei aqui, apareceu meio. E eu até acho que eu sei por quê. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Já falo o motivo. Deixa eu só fazer antes de... Que o problema tava quando eu liguei ali, uma coisa na outra, né? Eu vou só passar aqui agora por um buffer. Agora eu vou pegar aqui, ó, que aqui é o sistema de on e off. Aí, não, deu errado. Ué, que coisa zoada, ué. Tem uma coisa estranha aqui acontecendo. Já que não é o Terra, né? Pois é, eu tô pensando nisso também, mas não é, ué. Porque, ó o que eu fiz aqui, ó. Aqui é um... Aqui, quer dizer... Vou medir na saída desse treco aqui. Deixa eu ver se aqui tá dando os 15, que às vezes não tá dando 15 aqui. Porque aqui tem que ficar mais ou menos 15, né? Não tem outra opção. Ah, é por isso. Aqui tá dando 1,5 volt. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu subir isso aqui pra... Vou botar aqui 10K e aqui 20K. Ué, que loucura. Por que esse trem tá dando 1,5 volt só? Aí tudo bem. Aí vai dar meio volt ali mesmo. Agora só por que esse diabo desse negócio tá dando 1,5 volt? Deixa eu só ver. Não tô vendo muito sentido nisso, não. Ó. Até acho que eu sei por quê. Tá. É por isso. Assim, isso na prática nunca vai acontecer. É porque, ó, exatamente iguais, estão vendo aqui, ó. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Quer ver? Acho que vai ser isso. Vou colocar aqui 5.001. Não, tudo bem. É exatamente isso mesmo. Tá. É porque assim, na simulação, ele tá forçando, né? Como a gente fez o sistema de comparador, ele tá forçando aqui, fica exatamente igual mesmo, ó. Exatamente igual. Aqui vai ficar mais claro. Por exemplo, aqui, ó, eu baixei minha referência para, vou colocar aqui, sei lá, 2 graus, né? O que vai acontecer? Olha lá, 2, né? Aí, aqui aparece... Peraí, deixa eu rodar de novo, só para explicar o que está acontecendo. É por causa da simulação que o tempo da simulação é diferente do tempo real e acaba que ele estabilizou antes da gente enxergar. Ó, tem um detalhe aqui, ó. Eu fiz um divisor resistivo e ao invés de eu ligar diretamente ali, eu vou passar para um buffer. Qual que é a ideia do buffer? Perceba que quando eu faço divisor resistivo, eu espero que seja 10K, 20K. Quando eu ligo isso aqui no sistema,
A impedância aqui é 100K, é como se eu estivesse colocando 100K em paralelo aqui, ó, com 10K, concorda? Aí muda a relação do divisor. Então, por que eu estou passando por um buffer? Porque a impedância que agora fica infinito. O buffer ele faz a tensão de entrada ser igual a de saída e eu não mudo a relação da divisão. Então, vou deixar dessa forma com o divisor, com o buffer. Lembrando que aqui que é a impedância de entrada, aqui, ó, cada alimentação negativa aqui vira terra, ó, então é como se eu tivesse 100K em paralelo com 10K. Mas vamos ver o que vai acontecer do jeito que está aqui agora. Eu estou regulando em 2 volts. A referência está em 2, a temperatura também está em 2. Aí eu vou mudar isso aqui e vou colocar 5. Olha o que vai acontecer, ó. Eu botei minha referência em 5. Aí, não, vou botar 7, só para ficar diferente ali a conta. Olha lá, ó, 7. 7. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Ó. O verde é o sistema de on-off, está ligado. Ó. Então, o sistema está ligado. A temperatura está subindo. O que vai acontecer na prática? Quando ele bater aqui no roxo, que é a minha referência, que é 7, ou seja, o que está acontecendo aqui é isso. Aqui está bem, acho que fica mais fácil de ver até aqui. Ó. A temperatura está subindo. Quando que a saída vai ser menos 5? Quando a entrada não inversora... Meu Deus do céu, que confusão que eu estou aqui. Ó. Quando a entrada não inversora ficar maior. Quando isso aqui ultrapassar o 7. Não vai ficar até amanhã aqui, mas eu vou esperar agora. Não, eu vou botar aqui em 4 para ficar mais rápido. Ó. Então, ou seja, quando isso aqui bater em 4... aí ele vai e desliga a saída. Então a saída vai ficar desligada. Está demorando porque realmente demora. A gente está falando de temperatura, né? Então o aquecedor está ligado. A temperatura que é o azul mais claro aqui está subindo. Quando ela bater aqui nos 4, 3,5 vai, senão não vai chegar nunca. Quer ver? Quando aqui bater em 3,5, ó, aí isso aqui o verdinho deve ir para menos 5. Olha lá, menos 5. Só que aí aconteceu uma coisa aqui que na prática não vai acontecer. Na simulação também deu exatamente 3,5, 3,5. Isso aqui é porque a simulação, aí ele estabilizou. Na prática isso aqui é ficar ligando e desligando o tempo todo. É como se... é porque não vai dar exatamente 3,5. Isso aqui vai mudar. É como se eu tivesse assim, ó, por exemplo, 3,51. Aí depois eu vou para 3,49. Ele vai ficar ligando e desligando. Então, onde eu quero chegar? Isso aqui na prática nunca vai funcionar. Ou quer dizer, funciona. Só que ele vai ficar liga e desliga o tempo todo. A temperatura passou 3,51. Ele desliga. 3,49. Liga de novo. Então a gente nunca deve implementar um sistema de controle de temperatura desse jeito. Porque a gente vai ficar ligando e desligando a coisa o tempo todo. Ficou claro? Porque o comparador simples faz isso. Ele não tem conversa. A tensão na entrada inversora ficou maior, ele liga. Menor, ele desliga. Tá claro, gente? Então, qual que é a solução? Ora, eu não quero que ele fique ligando com 5. Eu tenho uma tolerância. Todo sistema tem tolerância. Então, a minha tolerância aqui é 1 grau. 1 volt. Então, eu quero ligar com 6, com 4, desligar, quer dizer, ligar quando estiver abaixo de 6. Bateu em 6, ele desliga. Ele só vai ligar de novo quando bater em 4. Para isso, a gente vai usar o comparador por histerese. Então, o comparador por histerese, ele é um pouco diferente desse aqui, por quê? Ao invés de eu ter o comparador simples, deixa eu arrastar isso aqui para cá. O comparador simples é esse. O que é o comparador por histerese? Eu faço uma realimentação negativa aqui, ó. Eu faço uma realimentação negativa. Eu estou com medo de estourar o número de componentes. A gente pode usar no máximo 25 componentes aqui. Eu vou fazer uma realimentação positiva. E aí, o que eu tenho aqui agora? Ó? Aqui, lembra que a minha tensão era fixa? Era 5, 6, 7, o tanto que eu escolhia. Agora não é mais. Esse ponto aqui agora, a tensão nesse patamar depende do estado da saída. Se a minha saída for 15,
aqui vai aparecer nesse ponto aqui, vai ser um divisor. Então, nesse caso, está aqui, ó, 7,5. Então, está 1K, 1K. Então, aparece 7,5. Então, se aqui for 15, aqui vai ter 7,5. Se aqui for menos 15, aqui vai estar menos 7,5. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a ideia do comparador por esterese? Eu vou colocar aqui uma outra fonte só para eu simular minha temperatura. E eu vou mexer nela. Aí, ó, o que a gente vai monitorar agora? Esse ponto aqui, ó. Eu vou comparar, então, a onda... Eu vou colocar o que está na entrada inversora como vermelho e a não inversora como verde. Eu vou pegar a saída como um verdinho. Olha o que vai acontecer. Depende, de novo, isso aqui é um divisor resistivo. Ó. Então, se tiver 15, aqui vai aparecer 7,5. Então, o que eu vou comparar? O vermelho com o azul. E o estado da saída vai depender dessa comparação. É um comparador ainda. Só que se o verde mudar, o azul também muda. Então, na prática, vai acontecer isso aqui. Ó. Esse é o comparador por esterese. A gente viu isso aqui na teoria, né? Eu só estou mostrando aqui. Não sei se lá eu cheguei a fazer essas simulações. Deixa eu tirar aqui. O que eu tenho que tirar? Espera aí. Como é que ficou os nomes aqui? Temp, PR1, PR2. Beleza, então é isso mesmo. Então, olha só. Uai, pera aí, que diabo é isso aqui que está acontecendo? Por que ele está acompanhando, meu santo pai? Não, peraí, tem uma coisa estranha aqui, porque o vermelho, ele tinha que estar... Eu nem estou medindo ele, cadê ele? Peraí, gente. O que está acontecendo? Ah, já sei. Já sei. Agora vai dar certo. É porque o estado inicial aqui, ele ficou entre, eu tinha que estar pelo menos maior ou menor. Agora vai dar certo. Então, olha aqui, ó. Olha o vermelho. Então, olha só. O azul maior do que o vermelho. A saída está em mais 15. Então, à medida que eu vou mexendo aqui no vermelho, ó. É que eu estou diminuindo ele. Eu vou aumentar. Eu vou no outro sentido. Então, eu vou colocar aqui, sei lá. 6 volts positivo. Olha lá, 6. O vermelho ainda é maior do que o azul. Tá vendo? Nossa, esse trem também é muito ruim Olha lá, o vermelho é maior do que o azul. A partir do momento onde o vermelho ultrapassar o azul, a entrada inversora fica maior. O que vai acontecer? Duas coisas. A saída vai para menos 15, porque o vermelho ficou maior. Só que como o azul é uma amostra da saída, o azul vai para menos 7,5. Aqui está mais 7,5, porque é o divisor. Então, na hora que o vermelho ultrapassar o azul... Como é que eu... Ah, aí, ó. Esse aqui que eu queria. Quando o vermelho ultrapassar o azul, travou. Quer ver? Olha lá. O vermelho ultrapassou o azul. Aí a saída foi para menos 15 e o azul foi lá para menos 7,5. Então esse é o comparador por esterese. Eu mudo o ponto de comparação. Porque agora o vermelho, para ele voltar a saída ficar mais 15, ele tem que passar, vai ter que ficar menor do que o azul de novo. Não adianta eu comparar, eu não estou comparando mais com mais 7,5, eu estou comparando agora com menos 7,5. Então, somente quando ele ficar maior do que menos 7,5, olha lá, aí ele volta. Então, o comparador por esterese, ele muda a referência. Então, de novo, não vai ser 5. Eu vou mudar entre dois valores. Como é que a gente faz o projeto disso? Como eu quero regular, eu vou fazer depois, se alguém não entender, me pergunta. Como eu quero regular entre mais ou menos 1, eu vou fazer com que, quando a saída for 15, quando a minha tensão de saída for 15 volts, eu quero 1 nesse divisor. Então, quando aqui for 15, ó, quando aqui for 15, eu quero que aqui saia 1. Quando for menos 15, menos 1. Tá claro? Galera, deixa eu fazer, depois eu volto aqui explicando.
Aí eu tenho que chegar na continha. Qual que é o valor da resistência que eu tenho que colocar aqui para esse ponto aqui ser 1 quando aqui for 15? É um divisor resistivo. Só que ao invés de fazer isso, eu vou achar na simulação. Quer ver como? Eu vou deixar aqui definido em 15 positivo e vou mexer nessa resistência, nessa daqui, ó, para chegar em 1 volt. Então eu vou colocar aqui 15 volts fixo. Aqui, ó. Eu posso até fazer por aqui. Estou vendo que aqui está dando... O que deu 7,5? Pera aí. Não, já sei. Olha lá. Então, na verdade, aqui, ó. Aqui está com mais 7,5, né? Eu vou mexer nessa resistência. Aqui está 15, né? E mais 7,5. Eu vou mexer nessa resistência aqui, ó, de forma que quando eu quero chegar em 1, quando for 15, eu quero 1 aqui na saída. Então, eu vou até chegar nesse valor experimental. Não precisa nem fazer conta. 1,25. Passou. Ó, 1 volt, ou seja, 13,5. Então, ó, quando aqui for 15, aqui aparece 1. Quando aqui, por exemplo, quando essa temperatura, quando ali for menos 15, vou colocar aqui 10, por exemplo. Quando aqui for menos 15, vai aparecer menos 1. Perceba agora que a minha banda é mais ou menos 1, ou seja, passou de 1, ele vai desligar. E ultrapassou menos 1, ele volta a ligar. Então, como é que esse sistema vai funcionar? Ó, 10 é maior do que menos 1, por isso que a saída está em menos 15. Deixa eu rodar de novo para dar uma limpada aqui no gráfico. Aqui, ó. O vermelho, que é 10... Ó, o vermelho está maior do que o azul. Saída em menos 15. Aqui é 1. Menos 1, na verdade. Aí, se essa temperatura for caindo, quando ele ficar abaixo de menos 1, quer ver? Eu vou colocar aqui menos meio. Quer ver? Ó? Quando ele ultrapassar menos 1, a saída vai mudar. Quer ver? Ai, meu Deus do céu. Vou botar aqui logo. Menos 2. Olha lá, pronto. Olha o que vai acontecer na prática, então. Ó. Essa aqui é a temperatura. A temperatura vai aumentando. Quando ela passar de 1, imagine que eu quero regular lá entre 0 mais ou menos 1. Esse é o ponto que eu quero chegar. Imagine que meu controle seja 0 entre mais ou menos 1. Então, mais 1 e menos 1. 0 graus é a média. Aí, digamos, o aquecedor está ligado, a temperatura vai subindo. A temperatura sobe. Quando ela ultrapassar 1, vai ultrapassar 1, pronto, 1.01, 1.03, pronto, olha lá, que saco, 1.5, ultrapassou 1, a saída desliga, aí agora o sistema vai resfriar, então ele vai baixando a temperatura. Quando ele passar de menos 1, tiver lá menos 1.006, ele deve ligar de novo. Na verdade é porque ali está um pouco mais do que 1.06. Olha lá, ó, liga de novo. Aí agora ele vai aumentando. A hora que ele for aumentando, aqui chegar em 1.05, ele desliga de novo. Então tá vendo que ele vai ficar regulando entre 0 e 1? Aliás, entre menos 1 e 1. Perceberam por que eu escolhi minha banda entre menos 1 e 1? Então, se a questão fosse assim, ó, a temperatura tem que estar entre 0 grau mais ou menos 1. Então, por isso que eu escolhi minha banda. Quando for mais 15 é 1, quando for menos 15 é menos 1. Ele vai ficar regulando entre os dois. Então, na prática aqui agora, se eu ligar o sistema aqui, ó, isso aqui vai ser minha temperatura. Aqui agora eu vou ligar minha temperatura. E ali na saída, ó, desse ponto, eu vou ligar aqui, ó. Aí já vai ligar e desligar o sistema de acordo com esse perfil. Então, vamos pensar na prática como é que vai ocorrer. Temperatura 0. Aqui está em 1. Então, 1 é maior do que 0. Aquecedor ligado. A temperatura vai subindo. Quando ele bater em 1.001, qualquer coisa acima de 1, a saída vai para menos 15. E aqui vai para menos 1. Então, ele só vai ligar de novo. Não vai ser em 1 mais, vai ser em menos 1. Só quero ver se aqui no início
O início é sempre um problema, porque a simulação ele não tem valor de capacitor, ele não tem nada. Aí é tipo assim, tá tudo zero, o sistema está estabilizado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma carga nesse capacitor aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, uma tensão inicial de uns 2 volts. Só para o sistema sair do equilíbrio. Na prática isso nunca vai acontecer, esse equilíbrio assim exato. Mesmo assim ainda não foi. Deixa eu ver o que eu preciso fazer, tá vendo? Por que não dá pra fazer? Tá tudo zero. Isso aqui não tem. Eu preciso botar só uma condição inicial para o sistema parar de. Ah, já sei. Olha o que eu vou fazer aqui, quer ver? Eu vou dar uma burlada aqui no sistema. Eu vou colocar um resistor. É como se fosse um somador aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, com essa chave aqui, exatamente isso. Aí a chave vai estar ligada, depois eu desligo ela. É só para o sistema sair dessa condição inicial de zero. Eu vou até deixar ela aberta por enquanto. Aí deve ficar tudo zero ali. Olha lá, já saiu, tá vendo? Não saiu não. Acho que agora sim. Ver se esse trem vai funcionar agora. Ó, o que nós temos aqui não está estabilizado ainda. É porque também a constante de tempo ficou tão pequena. Peraí. Deixa eu tentar resolver isso. Isso aqui é porque o sistema está realimentado. Então, assim, a saída depende da entrada e aí dá uma zebra. De novo, se fosse na prática, isso não acontece, que o sistema vai para algum lugar no início. Deixa eu colocar aqui 5 volts, então é como se ele tivesse ligado no início. Então, deixa eu abrir aqui e vamos ver. O que eu estou forçando a barra aqui, ó? Eu vou forçar e falar assim, isso aqui está em 5 no início. Olha lá, e a temperatura está aumentando. Agora deixa eu ver se eu consigo desligar aqui, se ele vai dar zebra. Deu zebra, mas não é possível. Deixa eu só ver quando ele passar ali de 1 grau. Olha o que está acontecendo aqui, tá vendo? Isso aqui que é o problema, ó, valores exatamente iguais. Aqui qual faz? A saída é um menos o outro. Como eles são exatamente iguais, dá zero. Aí dá uma coisa que tipo não existe. Eu quero ver só quando ele ultrapassar aqui esse 1. Agora sim. Então, acho que agora tá legal. Olha aqui o que está acontecendo, ó. Ó, isso aqui é a saída, né? Tá desligado, a temperatura tá caindo. Então percebe que ele desligou em 1. Aí o que acontece? Olha, isso aqui é a referência, ó, menos 1. Aí a temperatura tá caindo. Porque o sistema está desligado. Então quando que ele vai ligar de novo? Ele só vai ligar de novo quando o azul ficar maior, porque o azul está na entrada não inversora, vermelho na inversora. Então isso aqui é a temperatura, isso aqui é a referência, saída desligada. Quando ele passar ali de menos 1, o que vai acontecer? Duas coisas. A saída vai para mais 5. O aquecedor liga. A temperatura vai começar a subir.
e só vai desligar quando... antes, aliás. Aqui está menos 5. Quando o vermelho ficar menor, o azul ficar maior, isso aqui vai para mais 5 e o azul vai para mais 1. Quando ele fica em mais 1, aí o sistema começa a aquecer, né? Começa a integrar, a temperatura começa a subir. E ele só vai desligar de novo quando ele bater lá em mais 1. Então, vamos ficar de olho aqui, ó. Vai vir aqui na frente. A geladeira funciona assim? Geladeira é exatamente isso. Mais antiga? Exatamente isso. Tanto é que quando ela desliga, ela tem lá uma margem, ela não vai ligar de novo instantaneamente, né? Porque o motor, você nunca vai ligar e desligar o motor. Só que na geladeira tem outro ponto, que é o que eu vou falar na sequência. Mas a dinâmica é essa, lá dentro tem um comparador. Ar-condicionado, mesma coisa, ele desliga quando você regula lá 20 graus. Imagina a geladeira mesmo, 0 graus. Então vai ficar, ele resfria até menos 1, ela desliga. Ela só vai ligar de novo quando bater em 1. Então a hora que passar aqui um pouquinho, ó, isso aqui deve bater lá para cima, o azul também muda, ele começa a ligar. Olha lá. Ligamos o sistema, o aquecedor ligou. Aí agora ele começa a aquecer. Qual que é o tchan do integrador do circuito com esterese ou Schmitt Trigger? Também que eu mudei a referência lá para cima, ela só vai desligar quando eu chegar nesse ponto. Ficou claro? Esse negócio é fantástico, funciona assim perfeitamente. Inclusive, olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar um potenciômetro aqui. Eu falo assim, não, eu não quero mais ou menos 1. Se eu mexer nesse resistor, também que eu estou mexendo nessa relação aqui, ó. Então, se essa resistência cai, por exemplo, a uns 9K, o azul vai cair, quer ver? Subiu, tem que aumentar. 20K. 30K. Olha lá. Agora eu posso trabalhar com uma banda menor, quer ver? Agora, ao invés de ser mais ou menos 1, então vamos pensar que eu estou com meio. Ó, então, agora eu estou com meio, mais ou menos meio. Então, a hora que a temperatura bater lá em meio grau, ela vai ligar de novo. Quer dizer, vai desligar, né? Então a temperatura está subindo. A hora que ela ultrapassar meio, eu vou desligar. Então esse negócio vai lá para menos meio. Então minha banda, ela ficou... Eu alterei de 1 para meio. Quer ver? Olha lá, desligou. A temperatura vai caindo até eu ligar de novo. Olha que coisa interessante. A gente acabou de fazer duas coisas, né? Um controle e uma coisa que representa a minha planta. Então eu consigo testar. É como se eu tivesse um protoboard com uma planta e outro protoboard com um controle. Você consegue testar isso. Na prática era fantástico isso na experimental. Mas ficou claro na simulação? Deu para entender? Sim. Aí vem agora o negócio. Eu estou sempre assim, simétrico. 1 menos 1, meio menos meio. Vou dar um exemplo de adega. Se a adega não pode ir meio grau, ela vai até 0,1 grau. Então, se eu reduzir isso aqui mais ainda, quer ver? Eu vou reduzir mais. Ó, pronto, eu vou colocar bem curtinha a banda de esterese. Ó. Aqui, eu vou deixar 0,1. Quer ver quando é que está dando aqui? Ó, 0,15 graus. Agora vai ficar ligando e desligando mais rápido. Então, eu consigo, se eu botar um potenciômetro na prática, eu estou regulando a minha banda, né, minha tolerância aí, ó, com esse potenciômetro. Beleza? Aí vem minha pergunta. E se eu quiser regular, por exemplo, em 5, que é o que a minha proposta aqui, não é 0, 5. E mais ou menos 1. Ou vou voltar aqui para o meio. Não, vou botar aqui 0,15, que é o que está ali já. Como é que eu faço? Ou seja... Da saída do sensor. Como que é? Subtrai da saída do sensor. Posso fazer isso também, mas eu tenho um jeito mais... vou falar um jeito mais elegante. Você não está errado, não. Eu posso pegar o sensor e tirar 5 volts, né? Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Também que aqui eu tenho mais ou menos... Aqui vai ficar mais ou menos 15, né? Mais ou menos 0,15. Eu vou pegar nesse ponto aqui e vou somar 5. Porque olha só, quando aqui for meio, 0,15, eu vou somar 5. Vai aparecer que quer dizer 5,15. E quando aqui for menos 0,15, eu vou tirar 5. Então nesse ponto aqui eu vou fazer um somador. Ó. Deixa eu só ver se eu tenho um somador pronto aqui, porque eu acho que não... Eu precisava só de uma operação de soma. É porque eu não quero... Se eu for botar O aqui, eu tenho certeza que vai dar problema. Mas vai lá, vamos fazer ele. Então, o que eu quero dizer é isso aqui, ó.
Aqui tá minha banda, ó. Então eu vou botar até 100k aqui. Vai ficar, sei lá, mais ou menos... Vamos até fazer a conta. Quanto que tá dando essa banda de esterese ali, ó. A banda de esterese é, ó... A saída é 15, né? Que multiplica 1k dividido por 101. Então, 0,14, 0,15. Então, se eu quiser deslocar isso para meio, para mais 5, basta eu fazer um somador aqui, ó. Só que lembrando que eu vou ter que fazer um somador inversor, porque o meu sistema soma. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Meu somador é simplesmente soma, eu não vou dar ganho e vou fazer nada. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Esse ponto aqui vem na entrada, o outro vem aqui. E aqui eu vou colocar uma fonte, que aqui vai ser minha temperatura média, ó. Aqui vai ser minha referência média, que é exatamente 5. Quer ver? Eu vou começar com 0 aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É como se não existisse, né? Estou somando com 0, eu não estou fazendo nada. Aí eu preciso só de mais uma, ó. Cruza os dedos aí para ele deixar, porque ele tem limite de componente. Ou deixou, beleza. Ou seja, agora aqui nesse ponto, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Somei e inverti de novo, né? Mais de novo. Eu estou como 0 aqui, ó. Então é como se esse ponto fosse ligar diretamente aqui. Então vamos simular de novo e ver o que acontece com isso aqui. Aí eu vou mudar ali e vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Então essas condições iniciais aqui, ó, é porque o sistema, a entrada depende da saída, então na hora que ele vai resolver as equações, dá pau. Aí agora, deixa eu medir, peraí. Eu apaguei o breguete aqui. Eu vou colocar aqui, isso aqui eu vou chamar de referência. O senhor não pode aumentar o tempo de integração, né? Cara, posso, mas assim, eu não vou fazer isso agora porque eu reduzi a banda, né? Então rapidinho ele vai chegar aqui, quer ver? Mas eu posso, como é que eu reduzo o tempo de integração? Eu posso mexer nesse capacitor aqui, ó, quer ver? Se eu reduzir o capacitor, eu reduzo o tempo de integração. Não, fala da simulação. Ah, você fala reduzir o tempo? Mas, cara, ele tá automático. Eu acho que não é muito legal fazer isso não, senão a gente vai ter problema. Se bem que aqui tá demorando demais, né? Mas agora acho que vai dar. Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. O on tá desligado, ali tá em... Por que esse trem tá em 15, Jesus? Ah, tá, aqui tá ligado, por isso. Pera aí, trem deu zebra aqui. Fodeu. Vamos só entender o que tá acontecendo aqui, ó. Ó, o azulzinho aqui tá como... Pera aí, ó, o azulzinho tá maior. Tá tudo certo, ó. O azul maior do que... O azul tá maior do que não, perdão. Isso aqui tá em 15. Deixa eu botar aqui menos 5 e fechar. Ué, credo, o trem não mudou nada? Essas condições iniciais, cara, isso aqui é foda. O que eu vou fazer? Pera aí. Deixa eu ver se agora ele vai estabilizar. Pera aí. Eu acho que eu estou simulando errado. Eu estou simulando com a chave fechada no início. Aí tá dando zebra.
Agora vai dar certo. Ó, o que está acontecendo aqui, ó? A banda de esterese agora acho que está legal. A banda de esterese é 0,15, tá vendo? Deixa eu ver, se ele passar ali, perfeito. Beleza. A banda de esterese é 0,15, tá vendo? Então passou de 0,15, desliga. Subiu 0,15. Por que eu estou somando com zero? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, 2 volts aqui, ó, no somatório. Vocês vão ver que o azul vai deslocar 2 para cima. Quer ver? Deixa eu desligar ali. Desligou. Olha lá, o azul subiu para 2. Olha o que vai acontecer agora. Agora a temperatura, ela vai ter que chegar lá em 2 ponto alguma... vai ser muito, né? Eu vou colocar 1 ponto alguma coisa. Agora vai ser mais 1 grau, vai ser 1 mais ou menos 0,15. Então a hora que ela chegar em 1,15, aqui agora é 1,15, ó. Olha lá, 1,15. Quando ela chegar ali em 1,75, será que eu errei nessas contas aqui? Que se foda, vai. Então, é 1 mais a banda, né? Aquela relação ali. Quando ele chegar lá em 1 ponto alguma coisa, ele vai perder... Quer ver? Deixa eu fazer deixa acontecer aqui, só para não perder a linha de raciocínio. Aí, quando ele cair, ele vai cair para 1 menos 0,15. Ele vai ficar oscilando ali entre 1. O que eu posso fazer para melhorar essa simulação é aqui, ó, se eu mexer nesse capacitor aqui, eu reduzo nesse passo, que eu vou reduzir esse capacitor pela metade, eu vou colocar 0,1 mili. Aí a temperatura vai começar a subir mais rápido, quer ver? Olha lá. Olha lá, desligou, ligou. Também agora ele vai ficar oscilando em torno de 1. Eu vou reduzir até... Não, pode deixar assim. Eu vou aumentar essa banda aqui para ficar um pouco maior. Eu vou colocar aqui 5 volts, que é a minha proposta. Quer ver? 5. O trem vai lá para cima agora. Agora vai demorar para chegar lá. Cara, que inferno isso aqui. Eu tô tentando arrastar Eu vou colocar uma banda aqui menor. Vou colocar aqui uns 50K. Deixa eu ver se agora eu consigo. Só olhar o gráfico. Ó, tá vendo que o azul aqui agora tá... A hora que eu vou mexer no capacitor de novo para acelerar o tempo. Se eu reduzir o capacitor aqui, ó, o tempo que o vermelho leva para subir reduz. Eu vou colocar 0. Vou dobrar essa capacidade, quer ver? Vou botar 0,05. Agora o vermelhinho vai mais rápido. Tá muito, hein? 0,01. Agora vai rapidinho, ó. Quer ver, ó? Quando ele passar lá do azul, ele vai desligar. Olha lá, agora vai ficar ali, pronto, é isso aqui, ó. Perfeito. Agora, se eu conseguir chegar ali, e eu não quero parar esse trem para não dar zebra, eu acho que eu tô levando um cacete. Isso aqui, assim, é só na hora de mostrar. Ele tá bem lentão também. Aqui, ó. Então aqui tá ligando e desligando, ó. Deixa eu tirar o sistema de on-off, vai ficar claro, ó. A temperatura tá lá, ligando e desligando em torno de 5. Então, na prática, eu falo assim, não, eu não quero 5 graus mais, eu quero 2 graus. Basta eu vir aqui nessa fonte e colocar 2 aqui, ó. Aí a minha média vai cair para 2, quer ver? Olha lá, aí a temperatura vai caindo. Quando chegar lá em 2 graus, ela vai começar a oscilar na banda. Então, a banda aqui ficou... Eu não estou medindo aqui, né? Mas, sei lá, tá 0,5 menos 0,5. Então, na prática, para concluir, já está dando nosso horário também. Aqui eu regulo a média de temperatura. Então, a geladeira é 3 graus, inclusive. Vamos fazer geladeira, pronto, 3 graus. E aí eu falo assim, ó, liga e desliga com qual frequência? É, de fato, a banda. Eu quero que vá 1 grau, meio grau, 2 graus. Se eu colocar um valor menor aqui, ó, vou colocar, sei lá, 20K, aí a banda aumenta. Olha lá, aí ele começa a ligar e desligar de forma mais demorada. Isso aqui é quando você coloca lá inverno, verão, aqui é estranho. Então, no verão, no inverno, por exemplo, você pode botar a banda mais alta, é 3 graus, coloca lá para desligar com 5 e ficar entre 1 e 5, por exemplo. Não, eu quero mais ainda, 10K. Eu quero que a banda fique mais alta, olha lá. Ele começa a ligar e desligar de forma mais demorada. Olha lá. Não, agora estou fazendo conta de uma adega. Eu quero que regula mesmo. Então, aqui ficou, por exemplo, entre 3.7 e 2.28. Então, a banda aqui está 0,7. Se eu colocar um valor alto aqui, por exemplo, uns 80K, aí a banda vai cair bastante.
Olha lá, ele vai ficar oscilando ali, olha lá. Só que, obviamente, o sistema vai ficar ligando e desligando mais vezes. Tá claro? Então, com dois potenciômetros a gente regula. Esse aqui eu regulo a média e aqui em cima eu regulo a frequência que ele liga e desliga. Tá claro? Ó, 10 graus. Pronto. A temperatura vai subir lá para 10. Ficou claro, gente? Ficou sim. Bom, é isso. Esse é um controle extremamente usado. Isso aqui pode ser usado para temperatura, pode ser usado para controle de nível. Ó, eu quero que o sistema fique regulando entre 100 e 90%. Bateu em 100, desliga, liga de novo só em 90%. Ao invés disso aqui ser temperatura, pode ser nível. É um sistema que você vai jogando água ali, ele vai também aumentando seu nível. É a mesma coisa, a gente consegue representar com um sistema desse, um hardware in loop, muita coisa. Bom, senhores, é isso. Eu vou parar aqui antes que esse negócio corrompa.